Fala galerinha, tudo certo aí com vocês? Estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre um assunto que muitos alunos me perguntam, né? Muitos alunos me perguntam assim: como eu faço para avaliar o idoso? Dá para fazer dobras cutâneas? Não dá? Se não dá, qual que é a outra forma de avaliar? Se avalia assim? Enfim. Então, para solucionar esse tipo de dúvidas, estou gravando esse vídeo aqui para você, onde eu vou te explicar detalhadamente como fazer a mensuração da gordura corporal, avaliar a composição corporal no indivíduo que é idoso, tá? Então vamos lá. Olha só aqui comigo, tá? Então olha só. Como que a gente avalia então a composição corporal do idoso, tá? Existem equações específicas para que a gente possa avaliar o percentual de gordura nos idosos por dobras cutâneas. Então tem muita gente que acha que não dá para avaliar idosos com dobras cutâneas em função da diminuição do colágeno, da pele ficar flácida, enfim, mas existem equações validadas para que a gente possa então avaliar os idosos por mecanismo de dobras cutâneas e que inclusive eles se aproximam muito do padrão ouro de avaliação de composição corporal, como o DEXA, por exemplo, tá? Então olha só, aqui eu trouxe dois artigos para vocês em português, tá? Que fala então exatamente disso, ó, da utilização da espessura de dobras cutâneas para estimativa da gordura corporal em idosos, tá? Então um artigo aí de 2010. Depois eu coloquei outro artigo aqui validando equações antropométricas para estimativa da gordura corporal em idosos, que é um artigo também de 2010, tá, gente? Então, dois artigos aqui, um mostrando a espessura de dobras cutâneas para estimar a gordura corporal em idosos e evidenciando isso, e outro estudo, então, mostrando equações validadas para a gente estimar, então, o percentual de gordura nessa população. Então, assim, ó, um desses estudos, ele revisou diversas equações que existem, então, tanto para homens quanto para mulheres, então, para que a gente possa avaliar, então, a gordura corporal nesse público, tá? Então, existem várias equações aí na literatura, tá? O que a gente precisa, então, para avaliar a adiposidade corporal de idosos, tá? A gente vai mensurar 4 dobras cutâneas. A dobra cutânea triceptal, a dobra cutânea subescapular, a dobra cutânea suprailíaca e a dobra cutânea bicipital, tá? Então aqui vocês conseguem ver brevemente a localização de cada uma das dobras para quem é estudante, não tem ainda o conhecimento mais específico da antropometria, mas o pessoal que já é mais experiente na área já identifica logo então essas dobras cutâneas, tá? Lembrando que a gente utiliza então uma média das 3 medidas durante a coleta, tá? Então, olha só, com base nos resultados, a gente consegue sugerir duas equações, então, com essas dobras cutâneas para avaliar o percentual de gordura nos idosos. Se esse idoso for homem, a gente utiliza essa equação que vocês estão vendo aqui acima, e se esse idoso for uma mulher, a gente utiliza essa outra equação que vocês estão vendo aqui abaixo, tá? Então, se for um idoso homem, ele utiliza uma equação, e se for uma idosa mulher, ele utiliza outra equação, tá? E é uma equação, então, de Dunning et al., é a mais aceita aí, então, pela literatura para avaliar essa população, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Um homem de 68 anos, um idoso de 68 anos, ele fez uma avaliação física, então, nessa avaliação física foi coletada, então, as dobras cutâneas tricipital, subescapular, bicipital e suprailíaca. E aqui você consegue ver, então, quais a espessura dessas dobras em milímetros, tá? Em posse desses dados, a gente já consegue aplicar a equação de Dunning para homens, ó. Então a equação é a seguinte, vocês viram ali no slide anterior, tá? A equação é 1,1765 menos 0,0744 logaritmo do somatório dessas dobras, tá? Então, o somatório dessas dobras é a primeira coisa que a gente resolve nessa equação, tá? Então, tendo o resultado do somatório das dobras, a gente chega em 68,3. Quando a gente extrai o logaritmo na base 10 de 68,3, a gente chega, então, ao resultado de 1,83. Tá? Quando a gente não tem nenhum sinal matemático aqui separando essa equação, a gente sabe que tem uma multiplicação aqui escondida. Então a gente repete esses dados da fórmula e multiplica pelo resultado que a gente adquiriu aqui então, tá? Então a gente vai chegar aí
num resultado de 1,4. Porém, vocês estão vendo aqui que nessa equação a gente tem um D aqui. E quando a gente tem um D, significa que a gente está avaliando a densidade corporal. Depois que a gente tem o valor da densidade corporal, a gente consegue aplicar ela na fórmula de Siri para então chegar ao percentual de gordura então dessa pessoa. Então a densidade corporal que a gente chegou desse indivíduo idoso de 68 anos foi 1,04, ok? Quando a gente aplica então esse valor na fórmula de Siri, que é essa aqui que vocês estão vendo abaixo, a gente começa então a calcular o percentual de gordura através dessa fórmula, 4,95 dividido pela densidade corporal menos 4,50 vezes 100. A gente resolvendo então essa equação, a gente chega então a um resultado de 4,7595 menos 4,50 vezes 100, que totaliza então um percentual de gordura de 25,95%. Então esse idoso, baseado nessa equação de Dunning et al., a gente consegue calcular o percentual de gordura dele através dessas 4 dobras cutâneas que vocês viram ali. E aqui eu coloquei um exemplo de cálculo, então, da resolução do cálculo para vocês, tá? Então, esse idoso tem 25,95% de percentual de gordura corporal, ok? E se eu não tenho um adipômetro para avaliar? Olha, professor, aqui na academia que eu trabalho é bem precário, não tem sala de avaliação física, não tem adipômetro, eu também não tenho. Como é que eu faço, então, para estimar a gordura corporal de um idoso? Bom, olha só. Esse estudo aqui que fala da validade de equações antropométricas para a estimativa da gordura corporal de idosos, um estudo que foi feito no sul do Brasil, ele nos diz o seguinte, que se nós não temos o compasso de dobras cutâneas, nós temos como estimar a gordura corporal dos idosos através de algumas medidas de circunferência, de estatura e de massa corporal total, tá? Então ele demonstra aqui algumas equações para homens idosos e algumas equações para mulheres idosas, tá? Então olha só que bacana. Então a gente conclui então que equações desenvolvidas por Tran e Weltman a gente pode utilizar em mulheres idosas para poder avaliar o percentual de gordura corporal nessa população, sem que a gente utilize, então, um adipômetro, um compasso de dobras cutâneas, e sem que a gente precise fazer, então, dobras cutâneas, tá? Muito bem, então olha só, como que funcionam essas equações, então. A gente tem aqui uma equação para homens, tá? Que é essa que vocês estão vendo aqui, tá? Então olha só, aqui vocês conseguem ver que tem algumas siglas que eu desmistifico elas aqui do lado, tá? Então IMC é a massa corporal, é o peso do indivíduo. O PABD é o perímetro do abdômen, o PQU é o perímetro do quadril e o PIU é o perímetro ilíaco, o perímetro então da cintura. Então quando a gente faz essas circunferências e estima o peso corporal dessa pessoa, coloca então nessa fórmula aqui e resolve essa equação, que a gente chega então na estimativa do percentual de gordura corporal, tá? Depois esse outro autor faz uma estimativa pelo IMC e pela idade, tá? E aí utiliza o fator 1 para homem e o fator 0 quando é mulher, ok? Só que o IMC, gente, a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai avaliar idosos pelo IMC, pelo seguinte, além do IMC não nos dizer o que é peso de gordura e o que é peso magro, o IMC, quando a gente aplica em idosos, a gente tem uma questão que os idosos têm muitos desvios posturais, de hipercifose, de hiperlordose, e acaba com que eles diminuam a estatura dele no decorrer da vida. Então o IMC também não se torna uma medida muito expressiva em função disso, tá? E em mulheres nós temos então outras fórmulas também, né, desses dois autores. Aqui eu também especifico aqui do lado o que é essas siglas, né? E tem a fórmula também de Gonçalves aqui, tá? Aqui não é perímetro de percoço, é perímetro do pescoço, tá, gente? Troquei o S pelo R aqui, tá? Vamos ver então como que a gente resolve um exemplo então de uma idosa de 67 anos, uma mulher. Então a gente vai aplicar uma dessas duas fórmulas aqui do slide anterior, tá? Ela tem 67 anos, ela tem a massa corporal de 65 quilos, uma estatura de 154,5 centímetros, um IMC de 27,4,
perímetro do pescoço 31,1, perímetro da cintura 82,8 e perímetro do quadril 100,1. Então nós fizemos uma avaliação dessa idosa, nós pesamos ela na balança, verificamos a estatura, a partir daí calculamos IMC e verificamos 3 perímetros dela, 3 circunferências que você faz com uma fita métrica, de preferência uma fita métrica científica. Se você não tiver uma fita métrica científica, paciência, usa uma fita métrica qualquer que você consegue aí em vários lugares, com certeza você tem em casa, tá? Então, é o que eu sempre digo, não deixe de avaliar, gente, faça avaliação física. Melhor do que fazer uma avaliação física que não é, às vezes, padrão ouro, é melhor você fazer uma duplamente indireta do que não fazer, tá? Então, olha só, a gente colocando na fórmula de Gonçalves, a gente coloca aqui, ó, a massa corporal dela, que é 65,5 quilos, né, vezes o perímetro do pescoço, menos o perímetro, 0,745 vezes o perímetro do pescoço, mais esse número aqui vezes o perímetro da cintura, mais esse número vezes o perímetro do quadril. Quando a gente coloca, então, todos esses dados aqui nas siglas e resolve a equação, a gente consegue chegar nesses números já aqui embaixo. A gente chega em 4 números, tá? Depois que a gente resolve, então, essa equação aqui, esse somatório e subtração desses números, a gente chega, então, no percentual de gordura dessa idosa sem ter feito dobras cutâneas, sem precisar ter usado um adipômetro, tá? Então, a gente avalia o percentual de gordura corporal nos idosos, a gente avalia ele sempre dessas duas maneiras, com dobras cutâneas, tá? Mas também, se não tiver um adipômetro disponível, a gente pode avaliar também baseado nas circunferências, na estatura e na massa corporal total, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha desvendado, então, esse mistério para vocês e faça bom proveito desse conteúdo e não esqueça de aplicar esse conteúdo, então, no seu dia a dia. Não adianta você absorver conhecimento se você não aplicar isso e não desenvolver isso, então, para ajudar pessoas e aplicar, então, esses conceitos na prática, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Valeu!